Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curiosidades com VDZ. Quem nunca comprou um pão delicioso com aquela casquinha crocante e miolo macio, só para descobrir no dia seguinte que ele virou uma pedra? É uma frustração, não é? Mas e se eu te dissesse que o maior culpado por isso pode ser um hábito que você achava que estava ajudando? Hoje, vamos desvendar o segredo para manter seu pão fresco por muito mais tempo. E a primeira regra é surpreendente: evite a geladeira. Sim, você ouviu direito. Parece seguro guardar o pão ali, junto com as frutas, legumes e sobras do jantar. Mas com pão, a história é bem diferente. Colocar o pão na geladeira é, na verdade, a maneira mais rápida de estragá-lo. Em vez de preservar, a geladeira acelera o processo de envelhecimento. Hoje, vamos mergulhar na ciência por trás disso, explorar os melhores métodos de armazenamento para curto, médio e longo prazo, falar sobre os diferentes tipos de pão e, claro, desmascarar os erros mais comuns que todos nós cometemos. Prepare-se para nunca mais jogar pão fora. Para entender por que a geladeira é a inimiga do pão, precisamos falar de ciência. O pão é feito basicamente de farinha, que é rica em amido. Quando o pão assa, o calor e a água fazem com que as moléculas de amido se abram e se gelatinizem, prendendo a umidade e criando aquele miolo macio e delicioso que amamos. Assim que o pão começa a esfriar, um processo chamado retrogradação do amido se inicia. As moléculas de amido começam a se reorganizar, voltando a uma estrutura mais cristalina e rígida. É um processo natural, que acontece em qualquer temperatura. O problema é que a temperatura da geladeira, em torno de 4 graus Celsius, é a faixa ideal para acelerar essa retrogradação a uma velocidade impressionante, até 6 vezes mais rápido do que em temperatura ambiente. É por isso que o pão fica duro e seco tão rapidamente na geladeira. Além disso, ocorre a migração de umidade. A água sai do miolo e vai para a casca, deixando o interior seco e a casca borrachuda. Então, qual a maneira certa de guardar o pão para o dia a dia, para consumir em até 2 ou 3 dias? A melhor opção para pães de casca dura, como o pão italiano ou a baguete, é um saco de papel. O papel permite que o pão respire, liberando o excesso de umidade e mantendo a casca crocante, ao mesmo tempo que o protege do ar, que o ressecaria por completo. Outra excelente alternativa é a caixa de pão, ou bread box. Ela cria um microambiente com umidade controlada, protegendo o pão da luz e do ar, mas sem sufocá-lo. Existem modelos de madeira, metal e cerâmica, e todos funcionam bem. Por fim, uma técnica clássica: enrolar o pão em um pano de prato limpo de algodão ou linho. Funciona de forma semelhante ao saco de papel, permitindo a respiração e protegendo o pão. Agora, e se você prefere uma casca mais macia ou quer guardar o pão por um pouco mais de tempo, digamos, por uns 3 a 4 dias? Aqui entra o saco plástico, mas com uma regra de ouro: o pão deve estar completamente frio antes de ser embalado. Se você guardar o pão ainda morno no plástico, o vapor ficará preso, deixando a casca encharcada e criando o ambiente perfeito para o mofo. Depois que o pão esfriou totalmente, coloque-o em um saco plástico, mas não o feche hermeticamente. Deixe-o meio solto. Isso vai reter umidade suficiente para manter o miolo e a casca macios, sem criar um pântano lá dentro. Este método é ótimo para pães de forma e pães mais macios em geral. Para armazenamento a longo prazo, de semanas a até 3 meses, o seu melhor amigo é o freezer, não a geladeira. O congelamento interrompe quase que totalmente o processo de retrogradação do amido, travando o pão no tempo. A chave é fazer isso corretamente. Primeiro, se for um pão inteiro, fatie-o antes de congelar. Assim, você pode retirar apenas as fatias que vai consumir, sem precisar descongelar o pão todo. Organize as fatias em um saco para congelamento tipo Ziploc.
O passo mais importante é remover o máximo de ar possível antes de fechar o saco. O ar é o inimigo no freezer, pois causa a queimadura de congelamento, que desidrata o pão e cria cristais de gelo. Para uma proteção extra, especialmente se for guardar por mais de um mês, use a técnica do saco duplo. Coloque o primeiro saco dentro de outro. E não se esqueça de etiquetar com a data. E como trazer o pão de volta à vida? Se você congelou as fatias, a mágica acontece ao reaquecer. Você pode colocá-las diretamente do freezer na torradeira ou em uma frigideira quente. O calor reverte parte da cristalização do amido e devolve a textura original. Para reviver um pão inteiro que ficou um pouco duro, não mofado, existe um truque incrível. Borrife-o levemente com água ou passe-o rapidamente sob a torneira. Depois, leve ao forno pré-aquecido a 180, 200 graus Celsius por 5 a 10 minutos. O vapor gerado pela água vai reidratar o miolo e o calor do forno vai deixar a casca crocante de novo. Ele vai parecer um pão recém-saído da padaria. Só não use o micro-ondas para descongelar ou reaquecer. Ele vai deixar o pão borrachudo e mole em segundos. É importante lembrar que nem todo pão é igual. Pães de fermentação natural, como o sourdough, têm uma acidez que ajuda a preservá-los por mais tempo naturalmente. Pães integrais e com grãos tendem a reter mais umidade e também duram um pouco mais. Já a baguete, com sua alta proporção de casca para miolo, resseca muito rápido e é melhor consumida no mesmo dia. Pães enriquecidos, como brioche ou pão de leite, contêm gorduras e açúcares que ajudam a manter a maciez. E o pão de forma industrializado? Ele dura semanas na prateleira por causa dos conservantes e emulsificantes, que são aditivos projetados especificamente para retardar o envelhecimento e o mofo. Mesmo assim, a geladeira ainda não é o melhor lugar para ele. Vamos recapitular os erros mais comuns para você nunca mais cometê-los. Erro número 1. A geladeira. Já sabemos que ela acelera o envelhecimento. Erro número 2. Ensacar o pão ainda quente. Isso cria umidade, amolece a casca e chama o mofo para a festa. Sempre espere o pão esfriar completamente em uma grade. Erro número 3. Deixar o lado cortado do pão exposto ao ar. Essa é a maior superfície de perda de umidade. A dica é sempre guardar o pão com o lado cortado para baixo, pressionado contra a tábua, ou cobri-lo com papel alumínio ou plástico. E o erro mais perigoso: ignorar o mofo. Se você vir qualquer sinal de bolor, mesmo que seja um pontinho, jogue o pão inteiro fora. O mofo tem raízes invisíveis que se espalham por todo o pão. Não tente cortar a parte mofada e, principalmente, não cheire, pois você pode inalar esporos. Para fechar, algumas perguntas rápidas. Vi condensação no saco e agora? Se for pouca, tudo bem, mas se for muita, tire o pão, seque o saco e o pão antes de guardar de novo. Posso usar o micro-ondas para reviver o pão? Não. Ele vai ficar borrachudo e depois duro como pedra. Use o forno ou a torradeira. Como guardo o pão já fatiado que comprei no mercado? Se for para consumo rápido, mantenha na embalagem original bem fechada em temperatura ambiente. Se for para durar mais, congele. Resumindo, para pão fresco e delicioso por mais tempo, a regra é simples. Deixe esfriar completamente. Para curto prazo, use saco de papel, caixa de pão ou pano. Para longo prazo, fatie, remova o ar e congele. E para reviver, use o calor seco do forno ou da torradeira. Com essas dicas, você vai reduzir o desperdício e aproveitar cada fatia do seu pão favorito como se tivesse acabado de sair do forno. Esse é o segredo para pão durar mais sem erro. E aí, gostou das dicas? Se esse vídeo te ajudou, vamos bater nossa meta de 500 curtidas. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma curiosidade, comente aqui embaixo qual é o seu tipo de pão preferido e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ainda guarda pão na geladeira. Não se esqueça de nos seguir no TikTok e no Instagram para mais conteúdo rápido. Muito obrigado por assistir e até a próxima!